conduzir seus filhos a Cristo é a maior missão que um pai tem. Não tem nada mais importante que isso. Nem amamentar e trocar fralda é mais importante que conduzir nossos filhos a Cristo. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: e vocês, pais, não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, diz o Salmo 127. A palavra herança significa propriedade. Os filhos não são nossos. Deus nos confiou e um dia nós vamos prestar contas a Ele e nós temos a responsabilidade de levá-los a Cristo. Eu lembro quando o Israel nasceu, a gente estava ali naquela novidade da experiência de paternidade, e um dia a Kelly, olhando boba para ele, falou: que anjinho. Eu falei: meu amor, é só a cara, aí dentro tem uma natureza caída. A natureza adâmica está aí dentro. Daqui a pouco ela vai mostrar as suas garras. E nós temos que conduzir esse pecador, né, a Cristo. Nós não podemos olhar de outra forma. Falei, o efeito da árvore do conhecimento do bem e do mal ainda não fez efeito aqui, né, no sentido de ser externalizado, mas está agindo aí dentro. E nós precisamos levá-los a Cristo. É assim que nós temos que olhar para os nossos filhos. Tem muito pai terceirizando a educação cristã. Não, já trago ele no culto e levo no ministério infantil. Meu irmão, o mundo bombardeia os seus filhos todo dia, o tempo todo. Você acha que trouxe uma vez na igreja e não conversa, não ministra a vida dele, que as coisas vão se encaminhar sozinho. Muita ingenuidade da sua parte. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, às vezes as pessoas falavam: que isso, pastor, vocês estão fazendo uma lavagem na cabeça das crianças. Eu falei: e você quer que eu deixe o mundo fazer a lavagem primeiro? Você está louco? Era Jesus neles o tempo todo. Eles ainda nem entendiam as coisas que a gente ministrava. Minha esposa, como pedagoga, ela ama essa área de educação. Eu lembro que assim, tanto o Israel como a Alice, eles eram bebezinhos. Ela ficava apresentando as cores: verde, azul, amarelo. Eu dizia: meu amor, essa criança acho que não deve estar nem enxergando direito ainda. Você acha que ela vai assimilar a cor? E aquela dizia assim: em algum momento, quando começar, nós já temos a rotina de ensino. Eu, para tirar onda com ela, meu lado gaiato, eu muitas vezes quando estava, eu lembro principalmente isso aconteceu com Israel primeiro pobrezinho, sempre a cobaia. Eu estava com ele no colo, ele tinha mais ou menos uns 6 meses. As pessoas quando vinham assim brincar, fazer uma gracinha, pedir pegar no colo, e eu dizia: filho, fala paralelepípedo. As pessoas olhavam assustadas, tipo assim: o menino já fala? Nem papai e mamãe falavam. Aí eu falava aquilo só para ver a reação e caía na risada. Aí aquele me olhava e dizia: não, é para que a hora que conseguir falar já está aprendendo. Aí eu estava tirando com ela. Mas para minha surpresa, só de ter feito essas brincadeiras, que não foi por tanto tempo. Eu lembro quando Israel estava em torno dos 2 anos de idade. Um dia ele estava na sala, eu lembro até hoje a cena, ele brincando com um carrinho. Ele: pai, eu amo. Ele: pai. Aquele segundo pai é: me olha. Eu parei o que estava fazendo, olhei. Ele olhou para mim e fez assim: paralelepípedo. Eu acho que foi a vingança da alma dele. Tipo, agora eu consigo, sai de dentro de mim. Eu fiquei assustadíssimo com aquilo. Eu falei: de onde é que saiu isso? Irmão, depois daquele dia, nós tocamos Jesus nessas crianças. Espírito Santo, Bíblia, Palavra de Deus, Reino de Deus. E a gente dizia: a hora que começar a entender, está tudo aí dentro. Quem está entendendo? E eu estou feliz de ver meu filho tocando terror na minha neta. Ele fica o tempo todo perguntando: onde Jesus mora? Ela põe o dedinho no coração. Ela não sabe o que é coração, não sabe o que é Jesus, mas vá se empolgando com isso, porque ela nasceu para ser habitação de Deus e não outra coisa. Nós temos a responsabilidade de viver e respirar isso. Mas é todo dia. Pais, seus filhos precisam ser instruídos de forma prática. Como que eles vão lidar com as pessoas que creem de forma diferente, que zombam da fé deles na escola. Não espere que outro faça isso. Eles precisam encontrar em vocês, os pais, os mais apaixonados por Jesus. Porque tem pai que não vive uma vida séria com Deus, mas quer que os filhos sejam muito crentes. Como é que você vai inspirá-los? Nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos orar com eles, ministrar a palavra, conversar com eles, ajudá-los nos dilemas. E se nós tivermos esse olho, porque os filhos, falando de familiares, precisam ser salvos, principalmente esses, alguns de vocês se converteram, os filhos já eram criados. Aí nós estamos falando de outros, crescidos. Estamos falando de outra história. Mas principalmente nós temos o privilégio de colocar todas as marcas. Nós não podemos desperdiçar isso. Não adianta formar bons cidadãos para a sociedade, que no final das contas não sejam cidadãos do céu. É nossa responsabilidade conduzi-los a Cristo. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Vamos ficar em pé. Gostaria que nós terminássemos orando pelas nossas casas.
Precisamos manter essa visão de que é um projeto de Deus para toda a família, embora a apropriação da salvação seja individual. Há um plano e um projeto de Deus de salvação para todas as pessoas. E isso inclui e não exclui a nossa família. No entanto, não se trata de uma promessa de cumprimento automático, e sim de uma sinalização de um propósito no qual eu e você temos que interagir com Deus. Em essência, o Evangelho tem que alcançá-los. Mas nesse processo, nós podemos cooperar e não atrapalhar. E quando vivemos o bom testemunho, estamos cooperando e não atrapalhando. Quando usamos de sabedoria, estamos cooperando e não atrapalhando. Quando não desistimos deles, ainda que não haja resultados imediatos, estamos cooperando em vez de atrapalhar. Quando oramos por eles, estamos cooperando. E principalmente, quando temos esse olhar e dedicação aos filhos, né? Isso também é cooperar com Deus, porque a negligência seria o contrário, atrapalhar. Uma palavra específica agora aos homens, aos líderes de casa. Deus seja louvado pelo coração bom, pela inclinação à espiritualidade que nossas esposas têm, pela forma como elas ajudam a ministrar o coração dos filhos, mas não seja negligente com o seu papel de governo espiritual do lar. Josué se levanta diante de uma geração inteira e diz: decidam hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos vossos antepassados, está falando do pai de Abraão, que era idólatra. E diz: se aos deuses dos egípcios, e diz: eu e a minha casa já fizemos nossa escolha, nós serviremos ao Senhor. José está dizendo: não vou servir a Deus sozinho, eu tomei a decisão por mim e pela minha casa, vai todo mundo servir a Deus. Algumas estatísticas mostram que quando crianças se convertem, há uma probabilidade que de mais ou menos ali em torno de 10%, isso varia até perto de 17% do restante da família se convertam depois dos filhos. Quando a mulher se converte, esse percentual sobe para mais de 30%. Mas quando os chefes de família se convertem, mais de 90% dos seus familiares os acompanham. Existe algo a respeito do governo que nós, os homens, o governo espiritual, precisamos entender. Enquanto alguns estão arrotando de forma arrogante, ditadora, quem manda aqui sou eu, deveria assumir o seu papel como cabeça espiritual do lar. Nós precisamos entender que a maior responsabilidade de buscar Deus e trazer Deus para dentro da nossa casa é de nós, os cabeças do lar. E nós precisamos abraçar isso. Vamos orar com toda a família, protegendo o coração deles, mas orando também pela conversão dos demais. Vamos gerar nos nossos filhos o zelo, né? Não apenas pela salvação que eles receberam, mas por aqueles que precisam ser alcançados. Eu quero desafiar a tomar decisões. Eu quero que a gente termine orando pelos nossos familiares. Talvez o seu núcleo familiar, pai, mãe, filho, já esteja ali todo mundo convertido. Glória a Deus por isso. Mas talvez hajam outros familiares, pais, tios, sobrinhos, que precisem do Evangelho. E eu gostaria que você orasse por eles. São raras as exceções que a gente tem quase todo mundo, em todos os níveis, servindo a Deus de forma firme, compromissada. Embora de vez em quando a gente encontra famílias inteiras assim que você diz, parece que todo mundo foi alcançado. Ou gente que diz não tem mais ninguém. Ouvi esses dias de alguém que diz não tem pai, não tem mãe, não tem mais irmão, né? Já faleceu todo mundo, não tem mais ninguém de consanguinidade para ser ganho. Então preserve a sua salvação e a da sua casa e foque naquelas pessoas com as quais você se importa e precisa ser alcançadas. Mas eu gostaria que nós levantássemos um clamor a Deus. Talvez hajam filhos ou pais ou outros familiares que já se decidiram e hoje estão afastados e desviados e precisam de oração e intercessão da mesma forma e da pregação do Evangelho para eles. Talvez não se desviaram, mas talvez estejam frios. E nós não podemos assistir isso com indiferença. Precisamos lutar por eles. Apresente diante de Deus a vida dos seus familiares nesse momento. Tanto você que está aqui conosco na reunião presencial, você que nos acompanha pela internet, ao vivo ou posteriormente assistindo a gravação, ore pelos seus. Eu vou fazer uma oração, mas você não precisa ficar ouvindo a minha, você pode fazer a sua, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, mas clame a intervenção de Deus.
em nome de Jesus. Meu Pai, nós oramos que a palavra comunicada produza efeito, que ela desperte o zelo, que ela desperte a paixão evangelística, que ela desperte a responsabilidade, a consciência de responsabilidade que devemos carregar, de sendo parte dos primeiros que se converteram, temos a responsabilidade de levar o evangelho aos demais. Pai, nós oramos que a mão do Senhor toque os nossos familiares. Sabemos que o Senhor deseja que todos se salvem. E nós oramos que à medida que nossos familiares ouçam a sua voz, não endureçam o coração. Nós oramos pela ação sobrenatural do Espírito Santo na vida deles, trazendo arrependimento, convicção de pecados, iluminando os olhos do entendimento. Nós oramos que toda cegueira maligna caia por terra, que toda dominação das trevas seja quebrada em nome de Jesus. Pai, nós oramos que a mensagem do Evangelho os alcance, que o chamado de Deus os alcance. Nós oramos por intervenção de Deus nas circunstâncias que muitas vezes acabam afetando sua visão, perspectiva, escolhas e vontades. Nós oramos que o Senhor de fato se mova de uma forma sobrenatural. Talvez alguns estão naquela condição de o profeta na sua casa já não tem honra. Pai, o Senhor também pode colocar outras pessoas no caminho deles. O que nós queremos é que sejam ganhos, é que sejam salvos, é que venham obedecer a Tua palavra. E nesse momento nós oramos não apenas por esses familiares, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Não permita que nenhum de nós estacione, pare, esteja preso à inércia ou à indiferença, que em nós haja o incômodo de lutar por eles, de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Como Paulo que dizia, eu faço de tudo para ver se por todos os modos consigo salvar alguns. Queremos ver a ação do Senhor em níveis mais profundos nas nossas casas, mas muito mais do que relacionamentos curados, muito mais do que uma dinâmica familiar ajustada, nós queremos ver salvação, queremos ver a mão do Senhor tocando-os e fazendo com que eles sejam não só nossos familiares, mas parte da Tua família. Gere e desperta o zelo e o temor nos nossos corações, para que possamos ser porta-vozes da verdade, embaixadores, comunicadores do Teu Evangelho nas nossas casas, instrumentos de Deus. Nós oramos por sabedoria, sabedoria do alto. O Senhor diz em Tiago, no capítulo 1, que se algum de nós tem falta de sabedoria, deveríamos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Nós oramos, traz a liderança do Espírito Santo, traz o entendimento do alto. Ajuda-nos, Senhor, a nos conduzir debaixo do amor de Cristo, para que possamos tocar de forma eficaz e efetiva os nossos familiares. Nós clamamos por salvação para a nossa família, por salvação para os nossos familiares. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Se você quiser, faça uma declaração de fé comigo, diga eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Se você sentiu as bênçãos de Deus com esse vídeo, por favor não se esqueça de deixar um gostei aqui, de se inscrever nesse canal e compartilhar com seus amigos para que possamos levar a palavra de Deus para mais pessoas.